A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde a todos, né? Eu venho aqui compartilhar com vocês uma palavra, né, para esse dia que seria culto de ensino na nossa igreja, né? Mas devido a tudo isso não estamos tendo, mas não é por isso que nós vamos deixar de meditar e estudar, né? A palavra do Senhor. E essa palavra, se eu não me engano, o pastor Fabiano já falou em algum culto de ensino sobre tipos, acho que ele deu como tipos de coração, né? Ele deu até mais referências, mas eu me lembro disso. E seria a parábola do semeador, que se encontra em Mateus 13:18, tá? Eu vou ler para os irmãos. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Porém, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-as infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Nessa palavra aqui, ela mostra para nós 4 tipos de solos diferentes, né? No qual o semeador caiu as sementes, né? E como que elas foram geradas em cada tipo de solo, né? Então, eu fiz algumas anotações, né, dessa palavra, porque eu entendi que, assim, irmãos, na primeira semente, ela foi semeada, porém o inimigo tirou, né, arrancou ela, ou seja, é quando a gente ouve, mas não entende. Então, quando a gente não entende, o inimigo aproveita esse nosso não entendimento, essa falta de entendimento que a gente tem na palavra e tira o pouco do que a gente aprende, né? E a segunda são pessoas que até ouvem a palavra do Senhor, né? E ficam até um pouco de tempo na presença, mas ela recebe até com alegria quando ela ouve a palavra. Mas depois essa palavra não tem mais efeito, né? Porque ela não tem raiz, né? Ou seja, a pessoa ela não colocou verdadeiramente ali o desejo no coração, né? E o entendimento de que realmente Jesus, ele é tudo para nós, né? E ele que planta todos os dias uma raiz de fé, uma raiz de cuidado, né? De amor dentro do nosso coração, né? Porque nós sem ele não somos nada. Então, aqui mostra um segundo tipo de solo, né? No qual essa semente foi semeada. E a terceira foi da semente que caiu entre espinhos, né? Ouve a palavra, mas devido às circunstâncias da vida, eles preferem aproveitar outras coisas que a vida tem a oferecer do que a própria palavra. Eu acredito que hoje é um pouco do que nós estamos vivendo, né? Ainda mais nessa situação. As pessoas pensando somente em si mesmas, não pensando no próximo, não ajudando as pessoas, né? Tentando estocar coisas em casas, fazendo assim coisas absurdas, pensando em coisas terrenas, né? E esquecendo das coisas espirituais, né? Então eu falo que o nosso foco sempre tem que ser o céu, tem que ser Jesus, né? Porque se realmente nós formos olhar, deixar nos levar por tudo isso que está acontecendo, realmente a gente vai falhar, a gente vai pecar e a gente vai se desesperar, né? E a última, a palavra do Senhor diz que ela caiu em boa terra e que no caso são os que ouvem a palavra, entende e dá uma boa colheita, né? Então eu acredito que nós, como cristãos, nós temos que sempre ter esse solo, né? Da onde a palavra do Senhor venha a ser semeada a cada dia e que ela dê frutos dentro de nós, né? Que a gente possa entender cada vez mais, que nós possamos confiar cada vez mais e deixar um pouco das coisas terrenas de lado e focar em Jesus, porque Ele é o nosso foco maior, né? A nossa vida, ela não está focada aqui, né? A nossa vida está focada lá no céu.
Então, quando a gente faz essa boa semeadura da palavra do Senhor dentro de nós, quando nós temos raízes dentro de nós, ela dá frutos, né? E nós colhemos esses bons frutos, né? Eu queria deixar essa palavra para você, né, hoje, que você possa meditar, né, em Mateus 13:18, né, que fala sobre a parábola do semeador, e que hoje, que seria um dia de ensino, pegue, né, uma palavra. O pastor também colocou no grupo algumas referências muito boas, né, Mateus 24, que ele passou até um vídeo também, e estude, busque, né, faça de hoje como se fosse o seu culto de ensino na igreja. É o que eu estou fazendo hoje. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, estou com saudade de todos, e que Deus abençoe.